Shalom, shalom a todos, irmãos e irmãs amadas. Estou muito feliz, Baruch Hashem. Estamos no penúltimo capítulo do livro de Atos. Então, estou muito feliz mesmo, porque todo esse ensinamento é o contexto original bíblico judaico ao qual foi escrito. Nós tomamos base todos os ensinamentos da sinagoga Har Zion, que são verdadeiramente servos do Eterno. Nós mesmos estamos vendo isso, E também utilizamos livros também, como o comentário judaico do David Stern, muito bom também para nossos estudos, além de usar também várias traduções da própria Bíblia, Aqui eu estou lendo muitas vezes na João Ferreira de Almeida, mas também eu vejo a NVI, a Thompson, Eu vejo outras traduções também. E é uma forma que vocês também podem estar fazendo e estudando, Claro que isso aqui não vem de mim, São estudos de outros servos de Adonai, que se debruçaram na palavra, que tem um contexto original judaico, E aprenderam, ou foram morar em Israel e trouxeram para nós. E isso tem abençoado a todos nós, E que nós possamos também levar adiante e abençoar a outros também. E é maravilhoso isso. Eu estou muito feliz mesmo. Então vamos iniciar, o nosso estudo de Atos, capítulo 27, do verso 1 até o verso 14, que diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram o apóstolo Shaul e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial de César. E vocês vão ver nesse relato que nós vamos ver que esse Júlio da corte imperial lá do imperador César, ele gosta do apóstolo Paulo, ele gosta do apóstolo Shaul. Então você vê ele tocando também em judeus e não judeus. Tanto os do mais simples até a mais alta hierarquia. Nós vimos até o capítulo 26, que ele estava ali sendo cuidado também, pelo rei Festo, E você vê ele pregando também para autoridades, Essa era a vontade de Adonai. E aí, então agora você vê que ele está sendo levado, então, por barco, até a presença, então, do imperador César. Então, você vê que ele sendo entregue a esse centurião, o Júlio, da corte imperial de César, num barco com outros presos juntamente, com o apóstolo Paulo, outros também. Verso 2. E embarcando no navio, então, Adramitino, que estava de partida para costear, então, a Ásia, passar pela costa da Ásia. Fizemos-nos ao mar, ou seja, eles navegaram, foram ao mar com esse barco, indo com eles, então, Aristarco, que era aquele macedônio de Tessalônica, lembra? Aquele companheiro que estava junto também com o apóstolo Shaul, lá em Efeso. Nós lemos já isso lá no Atos, capítulo 19, verso 29. Então, Aristarco foi junto com o apóstolo Shaul, entre outros. Verso 3 diz: no dia seguinte, eles chegaram até Sidom. E Júlio, então, que era esse centurião, ele tratando Paulo com humanidade, ele gostava muito do apóstolo Paulo, nós vamos ver isso nesse relato, permitiu ao apóstolo Paulo ir ver os amigos. E, além disso, além dele poder ver os amigos, de poder obter assistência, ajuda desses amigos. Então, ele permitia não só o apóstolo ver os amigos, como também os amigos do apóstolo ajudá-lo. Então, você vê aqui, como o Eterno utiliza e usa as pessoas também em favor dos seus servos fiéis. Capítulo 4 diz: partindo dali, eles navegaram, então, ao norte de Chipre, e por ter ventos contrários, eles tiveram que
e pelo norte de Chipre. E vocês vão ver também nesse relato maravilhoso o melhor relato que se tem na história de uma embarcação. É como se fosse um diário. O apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo aqui, se bem que é Lucas, né, que está relatando o livro de Atos, mas você vai ver aqui quase que um diário de toda essa viagem em alto mar, né? E ela é muito lida e muito estudada, porque é um relato completo dessa navegação. E são poucas, né, que se tem tão completas como essa. Verso 5, e tendo atravessado então o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegaram então a Mirra, na Lícia. Verso 6, achando ali então o centurião Júlio, né, um navio de Alexandria, que estava inclusive de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, né? Itália, Roma ali, era bem onde estava César. Então eles pegaram esse barco e navegaram vagarosamente muitos dias. E tendo chegado com dificuldades de fronte a Cnido, não nos sendo possível ainda prosseguir por causa de um vento contrário. Então, eles navegaram ao sul de Creta, na altura de Salmona, costeando-a, né, pela costa, então, dela, eles vieram, e ainda assim com grande dificuldade, porque tinha um vento contrário, um vento muito forte e contrário. E aí, com muita dificuldade, eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. E aí, no verso 9, depois de muito tempo de viagem, então você vê, às vezes é uma viagem de meses, ou até anos, né? Nós vamos ver mais tarde sobre isso também. Então, depois de muito, mas muito tempo, tendo se tornado, então, a navegação já estava perigosa. Por que já estava a navegação perigosa? Porque já havia passado o tempo do dia do jejum e admoestava-os o apóstolo Paulo. Esse dia do jejum específico aqui, ele está falando do Yom Kippur, né? Um dia que nós jejuamos para que o nosso nome continue no livro da vida. É uma festa bíblica judaica. Então, você vê aqui que o apóstolo Paulo, como um exímio judeu que ele era, como ele era zeloso pela lei, ele era mestre da Torá, ele praticava todas as festas de Adonai, inclusive Yom Kippur. E você vê aqui ele praticando. E não era muito bom nessa época viajar em alto mar, na época da festa de Yom Kippur, mesmo passando essa época, não era, porque ela acontecia, o Yom Kippur acontece sempre, né, nas épocas de setembro ou outubro. A mudança de dia exato, porque nós sabemos, né, que os judeus, pela Bíblia até mesmo, né, como uma orientação bíblia, seguem o calendário lunar e não o gregoriano, que é solar, tá? Então, no calendário gregoriano, a época do jejum, passado um pouco a época do jejum, seria um mês que nós conhecemos, né, no Ocidente como setembro ou outubro. Cada ano cai, nós sabemos, né, por ser o ano lunar. E o calendário lunar dinâmico, cada ano cai em época, o dia é diferente. Porém, entre setembro e outubro. E não era uma data de setembro e outubro boa para fazer navegação, porque tinha muito frio, muita tempestade, muito vento forte. E sobre isso o apóstolo Paulo já admoestava eles. Olha, esse tempo passado agora, que é o tempo do Yom Kippur, do jejum, não é bom a gente sair e pegar mar, porque aí vão pegar muito tornado, muito tufão, muito vento forte. A navegação vai ser perigosíssima. Vamos esperar passar esses 2 meses. Verso 10. Dizendo isso, né, ele dizia: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. Setembro, outubro não é um mês bom, não. Claro que ele não falava setembro e outubro, né? Ele usava os meses, então, do calendário lunar, claro.
mas não era boa fazer viagem naquela época, que eles teriam provavelmente muito dano e muito prejuízo se eles fizessem, não só da carga que estava no navio, mas também das próprias vidas dos tripulantes, né? Então, verso 11 diz: mas o centurião Júlio dava, né, aqui mais crédito, embora ele gostasse muito do apóstolo Paulo, mas infelizmente ainda dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, do barco, do que o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Infelizmente, né, ele não escutou o que o apóstolo Paulo falou. E meio que o apóstolo Paulo já avisou de antemão, meio que também profetizando. Verso 12. Então, não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles não queriam ficar no porto porque era muito frio e não era um lugar muito quente para eles ficarem. Então, a maioria deles era de opinião, então, que eles partissem dali em alto mar para ver se podiam chegar a Fenícia. E lá em Fenícia, então, passar o inverno. Talvez é um lugar mais com estrutura melhor das casas, né? Para se passar o inverno. Visto ser também um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, sendo o lugar mais quente do que ali eles estavam. Soprando então brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que eles desejavam, então eles jogaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha onde eles estavam passando um tufão de vento, chamado ainda Euroaquilão. Então, um tufão muito forte veio para cima deles, porque eles estavam passando bem no lugar onde estava passando esse tufão. Bom, é bem o que o apóstolo Paulo havia dito anteriormente. Olha, vai ser trabalhoso, não é bom. Podemos perder a carga até mesmo a vida. Mas eles não escutaram, seguiram, e aqui está acontecendo justamente o que o apóstolo falou. Nós sabemos que o Eterno, na Torá, na Bíblia, faz isso várias vezes, de usar servos para nos profetizar, avisando, não façam tal coisa, isso não vai acontecer. Ou arrepende-se, se não, e fala o que vai acontecer. E aqui você vê, né, o apóstolo Shaul fazendo a mesma coisa, guiado, claro, pelo Espírito Santo de Deus. Então, você vê a sabedoria que o Eterno coloca sobre os seus servos fiéis. E por mais que não sejam ouvidos, eu sei que às vezes você, irmã que está estudando aqui, que está lendo junto comigo, quantas vezes você falou, a pessoa não escutou e aconteceu com ela. Mas também, mesmo que a pessoa não escuta, por outro lado, serve como uma prova, né? Uma prova. Pô, a pessoa avisou e aconteceu, prova que era vindo de Deus, né? Esse é o verdadeiro profeta, aquele que profetiza e acontece. Claro que a pessoa pode se arrepender também e ser tudo amenizado. Porém, você vê aqui que ele avisou e está acontecido porque não lhe deram ouvidos. Então, continuando, Atos, capítulo 27, do verso 15 até o verso 32, que diz: e sendo então o navio arrastado, né, por esse tufão com violência, sem poder resistir ao vento, né? A gente sabe, quando o vento é muito forte e pega um navio em alto mar, não tem muito o que se fazer, né? Eles cessaram, então, a manobra. Não tinha como eles ter mais a direção do barco. E, então, eles foram deixando-se levar, né? Às vezes, a resistência no mar é a pior coisa a se fazer. Você vê que eles deixam a resistência e deixa o vento levar, então, para que não quebre o barco, né? Verso 16. Passando sob, então, a proteção de uma ilhota, então, no meio daquele vento, passaram por uma ilhota e ela fez meio que uma barreira para esse tempo, né? E esse vento, né? Esse vento não conseguiu, quando eles estavam passando pela ilhota, ela meio que ficou como um escudo para o barco. E assim não deixou o vento atacar com mais violência ainda o barco.
E essa ilhota aqui, então, era chamada de cauda. Então, você vê todos os detalhes, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, está dando aqui no diário de bordo. Então, a custo, com muita dificuldade, mesmo que essa ilhota protegendo, claro, foi Hachem, né, que estava guiando eles, mas mesmo com muito custo, eles conseguiram recolher o bote salva-vidas. E levando este bote salva-vidas, usaram de todos os meios para reforçar o navio com cordas. A gente fala cingir o navio, é reforçar o navio com cordas. E temendo que encalhassem alguma areia ali de Sirte, então eles baixaram as velas e foram ao léu, foram à deriva, deixaram ser levados. Então, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a lançar fora também a carga, porque essa tormenta e tempestade estava castigando há dias eles, né? Então, eles começaram também a jogar a carga fora, para que o barco ficasse mais leve e que não houvesse muita resistência ao peso do barco, né? Porque aí ele ia quebrar facilmente. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a própria armação do navio. Você vê que eles estão tirando tudo quase do navio para mais leve ele ficar e quanto menos resistência, melhor. E todos ajudando. Já era o terceiro dia de tormenta consecutiva. Imagina, todo mundo ali sem comer, sem parar. Porque no meio de uma tormenta você não consegue dormir, né? Nem ficar calmo. Você tem que agir. Então, todos agindo ali para sobreviver, para viver. Já o terceiro dia. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas. Porque quando chove, tem muito vento e muita tormenta, fica tudo com névoa, né? Como se fosse uma grande névoa encobrindo e realmente não se vê muito. Agora, imagine em alto mar, que quase não se vê nada, é só água, água e água. E aí você vê nem a água, né? Porque tudo fica com uma neblina muito escura, não se via, então, nem o sol, nem as estrelas. Não se via nada, né? A visão também não tem como também se guiar. Ver onde tem terra, onde não tem terra, ou até mesmo as estrelas que servem, né, para guiar no próprio mar. Não teria como eles guiarem, porque não tinha nem como ver essas estrelas. Tamanho a tormenta, tamanho era então essa tempestade. Caindo sobre nós, então, grande tempestade. Quando fala grande tempestade em alto mar, pode ter certeza que é algo que a gente nem sonhou, né? Algo terrível, uma tempestade realmente terrível. E dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento de todos eles. Você vê ali, todos eles já achavam, não tem como a gente se salvar, impossível. E realmente, humanamente, creio eu, pelo relato aqui, que realmente seria impossível. Porém, Hachem, Adonai, está com eles. O Messias e Yeshua está com eles. E com o apóstolo Paulo, né? Lembram, né, que é ainda o propósito, o próprio Messias e Yeshua, Jesus, falou para o apóstolo Paulo, há capítulos anteriores, você vai pregar em Roma para César. E aqui você vê, ele não chegou ainda em Roma, ele não chegou ainda em César. Então, mesmo todos achando ali, né, que não iam se salvar, o apóstolo Paulo sabia que Deus, Hachem, era com ele e que o Messias tinha falado que ele ia pregar para o César, né, o imperador romano. E todos estavam bem desanimados, provavelmente também cansados, né? E havendo, então, todos estado muito tempo sem comer, porque eles estavam naquela correria de se salvar, Paulo, o apóstolo Shaul, pondo-se, então, em pé no meio deles, na posição de ereto, em pé, firme, confiante em Deus Adonai, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido, terem me escutado lá quando eu falei para a gente não partir de Creta, que a gente ficasse ali uns 2 meses para depois partir. Só que vocês não me ouviram.
Era para justamente, eu tinha falado aquilo lá, para vocês me ouvir e para ter evitado todo esse dano, essa perda. Porque eles jogaram muitas coisas ao mar, né? Até mesmo ferramentas do próprio barco, do próprio navio. Verso 22 diz, mas, já agora, né? Que já vocês não me escutaram mesmo, então eu aconselho vocês a ter bom ânimo, né? Não vão ficar desanimados. Tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós. Nenhum de vocês vão morrer. Mas a perda somente haverá do navio. O navio vai ser perdido. Então aqui você vê o apóstolo Shaul, Paulo, profetizando através do Espírito Santo. Ele já estava profetizando, realmente, seria verdade mesmo que todos vocês fossem mortos. Até talvez todos nós iríamos morrer, porque vocês não me ouviram. Porém, o Eterno vai nos guiar, apenas o barco vai ser perdido, mas ninguém daqui vai ser morto. Então você vê ele profetizando, Baruch Hashem. Então Deus já havia falado isso com o apóstolo Paulo, antes mesmo que acontecesse. Ele falou antes o que Deus havia revelado, para que quando acontecessem, todos aqueles que estavam a bordo, naquele barco, naquele navio, seriam testemunhas que o Eterno já havia avisado antes. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, um melahim de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu adoro, Baruch Hashem. Então aqui o apóstolo Paulo está dando testemunho que é essa palavra profética que vem de Deus, porque foi um melahim, um anjo de Deus quem falou para ele. Dizendo, então esse melahim disse para mim, né, esse mensageiro de Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a quem eu, apóstolo Paulo, pertenço, eu sou dele e eu adoro a ele, né, para que ninguém ali tivesse dúvida qual é o Deus. Claro, só tem um Deus, mas naquela época ali tinha tanto deuses pagãos, né, que Deus é esse, né? Então ele já deixou bem claro, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a quem eu pertenço, a quem eu adoro, já mandou um melahim me dizer, não temas, Paulo, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então Deus, através da sua graça, do Messias e Yeshua, deu ao apóstolo Paulo a vida de todos a bordo. Então ali houve uma intervenção divina realmente, porque todos verdadeiramente iam morrer. O apóstolo Paulo não se enganou em nenhum momento. Realmente todos morreriam. Seria impossível, humanamente falando, que haveria a esperança de salvamento. Porém, Deus interviu por sua graça e misericórdia, e por causa da sua graça e misericórdia, ele interviu e falou que ninguém ia se perder daquele barco. Então, era uma forma também deles terem uma experiência com esse Deus. Claro que o Shaul, Paulo já tinha essa experiência, né? O seu companheiro ali, o Aristarco também já tinha essa experiência. Quem sabe até Júlio, né? O centurião que gostava do Paulo, pode ser que tinham alguma experiência, porém agora todos os tripulantes, inclusive os que não conheciam ainda o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, teriam uma grande experiência de salvação. Eles seriam salvos, um milagre aconteceria. Né? Então aqui é uma intervenção divina. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que sucederá do modo porque me foi dito por esse anjo, por esse melahim. Então aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, está pregando quem é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então você vê, né? Ele pregando sobre Deus de Abraão, Isaac e Jacó. No meio, talvez, né, daquele surto todo de tempestade, de medo e temor de muitos, se não a grande maioria, você vê o apóstolo Paulo, em meio à tempestade, o barco sendo lançado para um lado e para o outro, mesmo assim se colocou de pé e deu uma palavra de ânimo. Talvez é isso que nós estamos vivendo hoje, né?
vivendo numa tempestade aí de vírus, de coronavírus, de chikungunya, de um monte de coisa, um monte de pestes, porém é hora da gente se colocar em pé no meio daqueles que não têm a fé ainda e falar, tem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e Ele está no controle de tudo. Vamos nos calmar sem pânico, que nenhum justo do Eterno será perdido, e nem você que não é ainda justo. Provavelmente Ele pode te tocar e te salvar também. Se você crê que Ele pode, Ele assim o fará. Então, quantas almas não vão ser libertas, não vão ser salvas e não vão ser levadas a Adonai, se nós fizermos como o apóstolo Paulo. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, ele é apóstolo falando, mas vai ser necessário que a gente vá parar em alguma ilha. Porque se o barco, ele falou que ia ser totalmente perdido, eles não podiam ficar no mar, né? Na água do mar, eles iam morrer afogados. Porém, então, eles seriam jogados, é isso que ele quis dizer aqui, né? Em alguma ilha. Eles seriam arrastados, né? Para alguma ilha. Quando chegou, então, a 14ª noite, isso no verso 27, sendo nós levados de um lado para o outro no mar Adriático, por volta... Olha aqui, gente, a 14ª noite... 14 dias nessa tempestade, nessa tormenta, com esses ventos, olha, 14 dias, né? Então, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra. E, lançando o prumo, acharam 20 braças, que é 37 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo novamente, acharam 15 braças, ou seja... De 37 metros, agora já estava em 27 metros. Ou seja, estão chegando perto de algum lugar com terra, né? Porque a profundidade está diminuindo. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares com rochas, lugares rochosos, porque aí mesmo seria terrível, né? A gente sabe que a maior parte de grande mortandade no mar é justamente quando o barco é jogado várias vezes sobre rochas, né? A própria onda do mar bate e leva o barco até a rocha, ele volta com a correnteza o barco e é lançado novamente com as rochas, né? Então, seria muito mais perigosos, né? Se acontecesse isso, se tivesse rochas ali perto. Como eles não estavam enxergando nada... Por causa daquela tempestade, a chuva era tão torrente também, que a própria água mesmo já não deixava ver mais nada, né? Nem sol, nem estrela, como nós vimos anteriormente. Então, eles tiveram um certo receio, que foram atirados em lugares rochosos. Então, eles lançaram da popa 4 âncoras e oravam. Olha aqui, oravam no plural. Aqui nós vemos pessoas orando para que amanhecesse logo o dia. Ali quando fala para que rompesse o dia, é para que amanhecesse o dia, tá? Então você vê, o apóstolo Paulo profetizou, deu testemunho, pregou sobre Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o seu Messias, e você vê aqui as pessoas orando ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, já tinham, né, um arrependimento, um quebrantamento no coração, e isso acontece mesmo, né? Nós somos testemunha viva, porque aconteceu com muitos de nós, quando nós estávamos beirando a morte, aí que nós nos entregamos em segundos, em milésimos segundos a Adonai, né? Quando chega aquele momento que é só Deus e Deus que pode nos salvar, aí nós nos jogamos a Ele. E você vê todos aqui orando, se jogando em prantos ao Eterno, a Hashem, para que Ele intervenha, para que Ele salva. Então já houve aqui quebrantamento daquelas pessoas. Procurando então, verso 30, os marinheiros fugir do navio, olha, os marinheiros iam fugir do navio e deixar todo mundo para trás. Imagina, estou num barco, num navio e os marinheiros fogem, quem que vai controlar aquele barco? Claro, o Eterno estava conduzindo, mas era necessário os marinheiros ficarem também no navio até mesmo para sobreviver, senão até eles morreriam. E tendo arriado o bote salva-vidas no mar, jogar então o bote salva-vidas no mar, para que eles pudessem fugir.
com o pretexto de que eles teriam que pegar para largar as âncoras da proa. Eles estavam mentindo, né? Era um escape para eles. Vamos falar que nós vamos largar as âncoras da proa, vamos pegar o bote salva-vidas e nós, marinheiros, vamos fugir. Deixa eles aí morrer e vamos fugir. Que absurdo, né? Mas é justamente isso que eles estavam querendo fazer. Só que o apóstolo Paulo, já guiado pelo Espírito Santo, no verso 31 já fala, disse Paulo ao centurião lá, Júlio, e aos soldados romanos que estavam ali no barco, se esses marinheiros não permanecerem a bordo no navio, ninguém aqui vai poder se salvar. Então você vê que por causa disso, né, o apóstolo Paulo, o Espírito já alertou o apóstolo, que já alertou ali os soldados para segurar os marinheiros, senão eles iam fugir e ali ninguém ia se salvar. Então você vê o Eterno guiando, né, intervindo a toda hora, a todo momento. E utilizando quem? O seu servo fiel, o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul. E no verso 32 diz, então os soldados cortaram os cabos do bote salva-vidas e deixaram então cair o bote. E aí não tiveram como os marinheiros mais fugir, né? Porque o bote já era. Jogaram o bote já era. E ninguém então ia fugir. E com isso toda a trama, né? Que estavam armando até mesmo ali, Rachem já interviu também através do apóstolo Shaul. Então olha como Deus é maravilhoso, né? Nós estarmos sendo guiados por Ele. Porque Ele vai mostrar aos seus servos o que realmente está acontecendo, mesmo que seja na surdina, né? O Eterno revela aos seus. Então vamos continuar, Atos, capítulo 27, do verso 33 ao 44, para nós podermos concluir o nosso estudo, né? Do penúltimo capítulo de Atos. Então ali no verso 33 diz, enquanto amanhecia, lembra que eles estavam orando para que se amanhecesse logo? Então, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos, pedia a todos que se alimentassem, que eles comessem algo, porque eles já estavam dias sem comer, dizendo, olha, hoje é o 14º dia, faz 14 dias que vocês não comem. Em que esperando, né, por vocês se salvarem, orando, até mesmo naquela correria de tirar as coisas do barco, jogar e lançar ao mar, você vê que eles estavam 14 dias esperando, porém estando sem comer. Eles não haviam colocado na boca nada, provado nada de alimento. Então o apóstolo Paulo diz no verso 30 e 34, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, né? Porque ninguém sem comer por tantos dias ficaria vivo também, né? Ficariam fracos também. Então, vamos comer alguma coisa. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio do cabelo. Então, tu vê o poder da palavra de Rachem, através desse Melahim que ele mandou ao apóstolo Paulo, e toda a fé do apóstolo Paulo. Olha, não se preocupe, vamos comer alguma coisa todos nós, porque nem um fio de cabelo vai ser perdido de nenhum de nós. Olha que palavra, né? Você poder dizer hoje isso para pessoas que estão com medo, né, desses vírus, tudo, olha, nenhum dos vossos cabelos se perderão. Vamos nos alimentar, vamos ter higiene, vamos cuidar, porém, vamos orar, vamos continuar fazendo as regras de Adonai, servindo a Deus, estudando, orando, fazendo a vontade de Deus. E comer é uma delas, né? Saco vazio não para em pé, como diz, né, as nossas mães. Então, você vê a palavra ali de ânimo, de fé que ele estava dando também. Todo mundo muito fraco, né? Tendo disso isto, então, tomando um pão, o apóstolo Paulo, falando isso, ele tomou um pão, deu graças a Deus, na presença de todos. E depois de partir o pão, começou a comer. Então, essa é a brahá que a gente fala, né? Então, o apóstolo Paulo, como um judeu, zeloso pela Torá e fazendo a vontade de Deus na cultura judaica, bíblica, né? Ele disse a brahá. Então, nós sabemos que os judeus normalmente dizem a brahá
quando vão comer o pão. É uma bênção dada pelo pão em agradecimento também a Adonai, que quer dizer Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amotzi lechem min haaretz, que quer dizer louvado sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que produz pão que vem da terra. Né? Então você vê o apóstolo Paulo aqui, dando testemunho, pregando e continuando fazendo a Torá. Ele era o mestre da Torá, como todo judeu, quando vai comer, dá a bênção da brahá e agradece aquele alimento que Deus deu através da terra, né? Então você vê que maravilhoso. Já vimos aqui mesmo, nesse naufrágio, né? Acontecendo. O Yom Kippur, que o apóstolo Paulo deu testemunho e fazia, você também vê a brahá ao comer e dando a bênção ao pão. Provavelmente ele também repartiu, né? Os outros também, ele fez com que os outros fizessem também. Então ele fez provavelmente para que os outros fizessem. Então todos cobraram ânimo depois, né? De comer alguma coisa e se puseram também a comer com o apóstolo Paulo. Então, como eu falei, ele fez para Deus, porém também como testemunho para que eles o imitassem e fizessem assim também. Assim, irmãos, nós temos também que fazer, né? Toda vez que nós vamos comer, pode ser pão, um prato de comida ou de bebida, a gente sempre agradece ao Eterno, né? Obrigada, Senhor, por esse alimento. Né? Não precisa necessariamente ser a brahá, claro que todo judeu sabe, decora a brahá, mas você pode também fazer uma oração de agradecimento ao Eterno com as suas próprias palavras, né? O que interessa para Deus é a kavaná, é a intenção correta do nosso coração. Então, eles estavam no navio 276 pessoas ao todo. Diz isso no verso 37. Gente, eram 276 pessoas. Era gente pra caramba. Não era um barco pequeno, não. Você vê que era um barco grande, de porte grande, né? Refeitos com a comida, Baruch Hashem, ainda mais comida abençoada pelo apóstolo. Então, eles aliviaram o navio também, lançando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas, é porque estava talvez aquela imagem, né, um pouco embaçada com a neblina, chuva, mas eles avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então, consultaram entre si se eles não podiam encalhar ali o navio, se fosse possível, né? Encalhar o navio ali sobre a areia, ali próxima daquela enseada, onde tinha então a praia. Porque aí eles poderiam, né, ir até a praia, se jogar ao mar, provavelmente, e ir até a praia, porque bote salva-vidas eles não tinham mais, né? Eles já haviam jogado no mar. Levantando as âncoras, deixaram-no, então, o barco ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela da proa ao vento para que se dirigisse o barco, né, até a praia, o mais próximo que eles pudessem chegar até o barco, então, ele ficar ali na areia, né, ele encalhar ali na areia. Então, eles fizeram de tudo para que isso acontecesse. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, ali eles conseguiram encalhar o navio na areia. E a proa encravou-se então e ficou imóvel, sem se mexer. Mas a popa se quebrou, se abriu por causa da violência do mar. Então nós vemos ali que eles conseguiram encalhar então num banco de areia, porém a popa se abriu. Foi o que o apóstolo Paulo tinha falado antes, que o navio ia se perder. As vidas não, ninguém ia morrer. Mas o navio sim, o navio ia ser perdido totalmente. E com a proa ali aberta, né, quebrada, se perdeu verdadeiramente o mar. O barco. E no verso 42 diz: o parecer dos soldados romanos
era que matassem todos os presos, porque eles temiam que alguns desses presos, nadando, se jogassem no mar, nadando, fugissem, né? E eles não poderiam deixar nenhum preso fugir. Porque lembrem, né? Mesmo se os soldados deixassem um preso fugir e o soldado sobrevivesse, ainda corria o risco do soldado ser morto por ter deixado o preso fugir. Então, esse era o temor também dos soldados. Nós vemos isso, vários relatos, né, no livro de Atos, que aconteceu isso. Então, até não no livro de Atos, perdão, mas mais nos evangelhos, né, de Marcos, Mateus e Lucas. Então, já sabendo disso também, ó, a intervenção de Deus, no verso 43. Mas o centurião Júlio, querendo salvar o apóstolo Paulo, por que ele falou? Por que ele está pensando isso? Porque se os soldados romanos matassem todos os presos, Paulo era um preso, Paulo também seria morto. E esse centurião, embora não fosse 100% servo de Adonai, ele tinha uma simpatia pelo apóstolo Paulo, ele gostava do apóstolo Paulo. Então, ele teve temor que os soldados romanos pudessem matar o Paulo junto com os presos, porque ele era um preso. Então, ele impediu, Júlio, então, o centurião, impediu os soldados romanos de matar os presos e ordenou. Tu vê que ele comanda aqueles romanos, né? Aqueles soldados. Ele é o centurião. Ele comanda 100 soldados, né? Centurião. Então, ele ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiro, se jogassem ao mar, se lançassem ao mar e fossem nadando até a terra. E quanto aos demais que não soubessem nadar, que se salvassem no que eles achassem ali para boiar, ou tábua, ou destroços do próprio navio, ou qualquer coisa que boiasse ali, que eles pudessem pegar e se salvar. Então foi assim que todos se salvaram em terra. Então você vê que o Eterno, além de usar o apóstolo Paulo Shaul, também usou o centurião. E tu vê Deus intervindo em todo esse naufrágio. E você vê quantos dias? 14 dias de tormenta, irmãos. Tem que ter tamanho fé mesmo para isso, né? Porque realmente, humanamente, não era para ninguém ter sido salvo. Então aqui não foi um milagre, foi uma cascata de milagres em sequência, minuciosamente, né? Orquestradas por Hashem, e você vê todos se salvaram. Apenas o barco se perdeu, como o apóstolo havia profetizado. Eles não ouviram, era para todos terem morrido, porém Deus interviu. Não, por causa do apóstolo Paulo ninguém vai morrer, e ele tem que chegar também a César, e então todos vão viver. Porém o barco, por causa que eles não ouviram, para eles saberem, né? Que quando o servo fala, guiado pelo Espírito, é para ser ouvido. Mas como não ouviram, então o barco vai ser perdido. Porém, Deus interviu, todos foram salvos. Só o barco realmente que se perdeu. Então, irmãos, olha que testemunho. Não é à toa que é o penúltimo capítulo de Atos, né? Que o apóstolo Paulo está chegando mais perto do imperador César, onde ele tem que dar o grande testemunho e onde é que ele vai terminar o bom combate, né, a missão dele. Então, que vocês possam estar relendo, né, o capítulo 27 também do livro de Atos, minuciosamente, né, no contexto bíblico judaico. Veja ali o Yom Kippur, vejam ali tudo aquilo, né, até Abrahar. Então, você vê que o apóstolo Paulo se manteve sempre fiel a Deus, a sua Torá, as suas leis, as suas instruções, mesmo numa grande tempestade de 14 dias, com tufão, tormenta, correnteza, o que você imaginar e o que você não imaginar estava acontecendo ali, e mesmo assim, numa sequência de milagres, Adonai interviu. Shalom, shalom a todos e bons estudos!